A Bíblia Sagrada diz que o nosso Senhor Deus, ele ficou 400 anos sem falar com o seu povo. O último rei foi Zorobabel. E Deus não enviou mais nenhum profeta para falar com o seu povo. Então, 400 anos Deus ficou em silêncio. E antes de Deus enviar o seu Filho amado para ser o nosso Redentor, para ser aquele que ia nos redimir dos nossos pecados, a Bíblia Sagrada diz que ele enviou João Batista para falar com o seu povo. No livro de Isaías, a Bíblia Sagrada diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Então Deus enviou João Batista como o seu porta-voz, como o seu mensageiro, como o promotor de Deus aqui na terra, para preparar o caminho do Senhor Jesus. E João Batista profetizou no meio de um mundo político corrompido, no mundo religioso corrompido, no meio de um povo corrompido, que tinha esquecido do Senhor nosso Deus. E antes de João nascer, a Bíblia Sagrada diz que existia no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote que era Zacarias. Ele era filho de Abias, e a Bíblia Sagrada diz que Zacarias tinha uma esposa e o seu nome era Isabel, e esses dois casal, eles oravam a Deus pedindo um filho. Então eles tinham um propósito, eles tinham o mesmo sentimento, eles caminhavam junto, eles serviam o mesmo Deus, eles adoravam o mesmo Senhor. E é tão bom quando você, jovem, faz aliança com os filhos de Deus. É tão ruim quando você, jovem, faz aliança com as filhas ou com os filhos do mundo. É um jugo desigual. Não tem como você, servindo a Deus, casar com uma pessoa que está lá no mundo que não serve a Deus. Vai ser tropeço para a sua vida. E assim, na vida de Zacarias e na vida de Isabel, esse casal que servia a Deus, esse casal que tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo sentimento, a Bíblia Sagrada diz que é bom quando dois caminham junto. Quando um está desanimado, o outro vai lá e anima. Quando um cai, o outro o levanta. Então a Bíblia diz que eles estavam orando. Eu imagino Zacarias estava desanimado e Isabel do lado dele dizendo: amor, lembra-se do nosso propósito, lembra que nós estamos pedindo a Deus um filho, e Deus vai nos abençoar. E quando Isabel estava desanimada, era a vez de Zacarias animar a sua esposa. E os anos foram se passando. Zacarias ficou avançado em idade, a sua esposa também ficou avançada em idade. E a Bíblia Sagrada diz que, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Então Zacarias entrou no templo do Senhor para oferecer incenso pelo pecado do povo, para ver se Deus abençoava o povo. Então Zacarias está dentro do templo do Senhor e o povo está do lado de fora. Quanto mais Zacarias demorava, o povo estava do lado de fora admirado. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Será que Deus está perdoando os nossos pecados? Será que Deus vai receber o nosso louvor? Mas a Bíblia Sagrada diz que Zacarias, dentro do templo, de repente aparece o anjo do Senhor à direita do altar e disse: Zacarias, não temas, porque Deus achou graça em ti. Deus ouviu as suas orações, e tu terás um filho, e colocar o nome dele de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então Zacarias, ouvindo aquela mensagem do anjo, ele duvidou, ele não creu. Se a esposa dele estivesse do lado dele naquele exato momento, ia animar ele na hora, ia dar uma cutucada nele e diz: amor, ó nossas orações, amor, nós temos orado anos e anos
pedindo a Deus um filho. Talvez ele não tinha duvidado, mas como a esposa não estava do seu lado, ele duvidou, e o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante da face do Senhor. Portanto, tu não creste na palavra do Senhor, você vai ficar mudo, e você só vai falar quando o menino nascer. E a Bíblia Sagrada diz que Zacarias saiu do templo do Senhor, e ele saiu para fora, e o povo está do lado de fora dizendo: e aí, Zacarias, Deus ouviu os nossos louvores? Deus perdoou os nossos pecados? Deus te ouviu? E Zacarias estava mudo, não podia falar nada, ele estava falando em gesto, e o povo ficou admirado. Então, a Bíblia Sagrada diz que Zacarias foi para a sua casa, e Deus lembrou de Zacarias e de Isabel, e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes se alegraram com o que aconteceu com Isabel, com o que aconteceu com Zacarias, aonde Deus abençoou eles, aonde Deus foi misericordioso. Então os vizinhos, os parentes estavam tudo felizes. E é assim que nós temos que fazer, meus amados irmãos. Quando um irmão, Deus abre a porta, quando um irmão recebe uma bênção, nós temos que alegrar com os nossos irmãos. Nós temos que ficar felizes com os nossos irmãos. Por quê? Porque Deus abençoou, assim como Deus abençoou Zacarias e Isabel. E a Bíblia Sagrada diz que ao 8º dia levaram o menino para circuncidar. E os vizinhos disseram, e os parentes disseram: o nome dele será Zacarias, o nome do pai. Mas Isabel disse: não, Deus falou com o meu marido através do anjo e disse que o nome dele será João. Então o nome do menino será João. Então aqueles vizinhos, aquelas pessoas disseram ao pai do menino: como é que vai ser o nome do menino? E trouxeram uma tábua para Zacarias, e Zacarias escreveu: o nome dele será João. E a Bíblia Sagrada diz que a boca de Zacarias se abriu, a língua se desenrolou, e ele começou a louvar Deus, e ele começou a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que veio temor sobre todos os seus vizinhos, e em todas as montanhas da Judéia foram divulgadas todas essas coisas, e todos os que ouviram as conservavam em seus corações, dizendo: quem é este? Quem é este menino? E a Bíblia Sagrada diz que a mão do Senhor era com o menino. A Bíblia Sagrada diz que o ministério de João Batista, ele passou a maior parte da sua vida, a maior parte do seu ministério no deserto. A Bíblia Sagrada diz que ele não se apresentava diante do povo, ele não ia diante do povo, mas ele estava no deserto, e o povo ia diante dele, e o povo se apresentava diante dele, assim como eu e você essa noite, e se apresentamos diante de Cristo Jesus. Jesus não se apresentou diante de nós, mas essa noite nós se apresentamos diante de Jesus para dar um perfeito louvor, para adorar, para glorificar o teu santo nome. João Batista vestia roupa de camelo, cinto sobre os seus ombros, e ele se alimentava de mel silvestre, e ele se alimentava de gafanhoto, e ele estava ali. Ele não buscava status, ele não buscava glória, ele não buscava honra, ele não buscava apogeu, ele não buscava ser conhecido, ele não queria ser o estrelinha de Jesus, ele não queria crescer, ele não queria se apresentar. Ele era diferente dos fariseus na época de Cristo Jesus. A Bíblia Sagrada diz que os fariseus oravam nas praças para ser visto pelo povo, e oravam em voz alta. A Bíblia Sagrada diz que os fariseus, quando entravam nas sinagogas, sentavam nas primeiras cadeiras para ser visto. A Bíblia Sagrada diz que os fariseus entravam nas casas das viúvas e estendiam as orações para sugar tudo que as viúvas tinham. A Bíblia Sagrada diz que até os publicanos saudavam os outros, que até os publicanos se apareciam, mas João Batista não se aparecia. E nos nossos dias, João Batista é diferente de muitos pregadores, de muitas pessoas que querem se apresentar diante das outras. Nos nossos dias,
As pessoas estão nos cartazes, as pessoas querem se apresentar, as pessoas estão dizendo: olha, se eu não cantar, ninguém canta na igreja, porque eu sou o melhor cantor. Olha, se eu não pregar, ninguém prega igual eu, porque eu sou o melhor pregador. Olha, se eu não estiver na igreja, a igreja fica vazia, parece que ele é o último biscoito do pacote. Nos nossos dias, os pregadores estão se corrompendo, são chamados para pregar, eles cobram 10 mil, eles querem conforto, eles querem apogeu, eles querem status. Mas João estava no deserto fazendo a obra do Senhor. João não se apresentava nas cidades, João não se apresentava diante do povo, mas o povo ia diante de João Batista. E é o que nós temos que fazer, nós temos que ser igual João. Mas por que o povo saía das suas casas, dos seus confortos, dos seus apogeus, para ir para o deserto no sol escaldante, para ir para lá? Mas por que o povo saía do seu aconchego para ir para o deserto? Porque lá tinha um profeta, e o profeta não falava o que o povo queria ouvir, e o profeta não enchia o ego do povo. O profeta estava lá pregando a mensagem de Deus, ele era o porta-voz de Deus, ele era o mensageiro de Deus, ele era o promotor de Deus. Ele não pregava para encher o ego do povo, ele não estava nem aí para se agradar o povo, mas ele estava ali diante de Deus, fazendo a obra de Deus e dizendo: arrependei-vos, 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 arrependei-vos dos vossos pecados. Aleluia! E as pessoas estavam diante de João Batista e dizia: o que eu devo fazer, João? E João dizia: olha, larga a sua amante, cara, e vai e valorize a sua família, se arrependa do seu adultério. E chegava o publicano e dizia: o que eu devo fazer, João? E João dizia: olha, para de roubar, para de cobrar o imposto acima do que é devido, não se corrompa e valorize o imposto. E chegavam os soldados romanos e dizia: João, o que eu devo fazer, João? E João dizia: olha, não pagai o mal com o mal, mas praticai o bem. Não se corrompa, mas valorize o seu salário. E as pessoas iam diante de João e diziam: o que eu devo fazer, João? O que eu devo fazer, João? E João ia lá e aconselhava e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João estava preparando o caminho do Senhor, João estava preparando as veredas. Em João capítulo 1, versículo 6 ao versículo 8, a Bíblia diz que houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele não era ele a luz, mas veio testificar da luz, para que todos crescem por ele. E ele está lá no sol escaldante do deserto, fazendo a obra do Senhor Deus. E ele dizia: toda árvore que não dá fruto será arrancada e lançada no fogo. E aparecia os fariseus e ele dizia: raça de víbora, quem mandou fugir da ira vindoura do Senhor? Produzir fruto com arrependimento. E vós dizeis: nós somos filhos de Abraão, mas dessas pedras aqui Deus pode suscitar filhos a Abraão. Arrependei-vos dos vossos pecados, para de religiosidade e busca ao Senhor, conserta as vossas veredas, porque o caminho que vocês estão prosseguindo não é o caminho que está agradando a Cristo Jesus, não é o caminho que está agradando ao Filho de Deus, que é o Messias, que vai vir redimir o povo. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. E a Bíblia Sagrada diz que Herodes passou por ali e João Batista colocou o dedo na cara de Herodes e disse: é lícito você se prostituir com a mulher do seu irmão? É lícito você adulterar com a mulher do seu irmão? Arrependa do seu pecado, abandone a mulher do seu irmão. E Herodes saiu dali irado. Herodes procurou prender a João Batista. E João Batista está ali pregando a palavra de Deus, palavra de arrependimento. E as pessoas diziam: é João Batista o Messias? E João Batista, vendo o povo falando, ele disse: olha,
eu não sou o Cristo, mas eu venho testificar de Jesus Cristo, e em sua mão está a pá, e esta pá vai limpar todas as sujeiras da eira, e toda a sujeira será lançada fora, mas o trigo será colhido no celeiro. Eu não sou Jesus Cristo, mas eu venho testificar de Jesus Cristo, porque antes de mim vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno de tirar a sandália dos meus pés. Eu batizo com água para arrependimento, mas vem um que é antes de mim, que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E o povo estava ali, ouvindo a palavra de Deus através de João Batista, e João Batista testemunhava a respeito de Cristo Jesus. E um certo dia Jesus Cristo vai até João Batista para ser batizado, e João Batista, vendo Jesus, disse: é esse aí que é o Filho de Deus, é esse aí que eu tenho testificado, é Ele que é maior do que eu, é Ele que é grande, é Ele que é poderoso, é esse aí que vai redimir o povo, que vai redimir Israel. E Jesus foi para ser batizado, e João Batista, com sua humildade, com sua simplicidade, disse: Senhor, é o Senhor que tem que me batizar nas águas, não eu batizar o Senhor. E Jesus disse: não, João, deixa como está, para que se cumpra a justiça. Então João Batista batizou Cristo Jesus, e a Bíblia Sagrada diz que o céu se abriu e desceu uma pomba como o Espírito Santo e pousou sobre Cristo Jesus, e veio uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus, aleluias. Então o profeta João Batista, ele passou a maior parte do seu ministério no deserto. Ele não se cansou, ele não se calou, ele era a voz do que clama no deserto. Ele era a voz do que clamava no deserto. Era ele que as pessoas saíam das suas casas e dos seus confortos e iam até ele. Glórias a Deus, aleluias. Em João capítulo 3, no capítulo 3, dá testemunho de João. A Bíblia Sagrada diz que Jesus está ali no Jordão. Embora Jesus Cristo não estava batizando as pessoas, as multidões, mas os discípulos de Jesus Cristo. E de repente, dois discípulos de Jesus Cristo, dois discípulos de João, tiveram um debate com um judeu a respeito da purificação. Então João Batista estava em outro lugar batizando as pessoas, e eles se apresentaram diante de Jesus, os dois discípulos de João, e disse: João, aquele que tu tem testificado está batizando mais do que você, ele está batizando uma multidão. E João Batista disse: olha, o homem não pode receber coisa alguma se não for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ele é aquele da quem eu tenho testificado. Glórias a Deus. É necessário que ele cresça e é necessário que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala coisa da terra, é terreno. Aquele que vem do céu está sobre todo, está no controle de tudo. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. João Batista, jamais ele queria se apresentar. João Batista, jamais ele queria crescer. João Batista, jamais ele queria status, honra e glória. Mas ele dizia com sua humildade e com sua simplicidade: é necessário que o Senhor Jesus cresça, é necessário que ele apareça, é necessário, porque o povo precisa da redenção, porque o povo precisa da reconciliação, que o povo precisa de Cristo Jesus, porque o povo precisa do perdão de Cristo Jesus para a salvação. Eu batizo com água para arrependimento, mas ele é mais poderoso do que eu, e ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é a nossa salvação, ele é o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus. Eu estou endireitando o caminho do povo, para que o povo saia do mau caminho e segue o caminho de Cristo Jesus. E ele não se cansava. Então Jesus disse: vem, vê
e ouve. Aí a Bíblia Sagrada diz que o céu se abriu naquele lugar e os cegos enxergavam, os coxos andavam, os leprosos eram limpos, os mortos ressuscitavam, os endemoniados batiam em retirada e aos pobres era anunciado o Evangelho. O reino de Deus estava sobre a terra. Então Jesus Cristo é o nosso Senhor. Jesus Cristo é aquele que João Batista profetizou, a quem João Batista disse: olha, saia do vosso mau caminho e segue o caminho de Jesus Cristo. E os discípulos de João, vendo aquela situação, eles correram para João e disseram: olha, realmente ele é o Messias, realmente ele é o Filho de Deus, realmente ele é aquele da quem o Senhor tem testificado, ele é o poderoso, ele é o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. E João Batista se alegrou dentro da cadeia e ele disse: agora eu estou pronto para morrer. E Jesus Cristo testificou a respeito de João Batista. Quando os discípulos de João Batista saíram, Jesus Cristo começou a testificar: quem vocês pensam que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Não. Vocês foram ver um homem vestido de vestes reais? Não, porque quem veste bonito estão lá nos palácios. Quem vocês pensam que vocês foram ver lá no deserto? Um profeta? Sim, ele é mais do que um profeta. Ele é da quem Deus tem testificado: diante da minha face enviarei o meu anjo para endireitar o caminho. Ele é maior, porque aquele João Batista é aquele que é nascido de mulher, ele é maior dos profetas. Mas no reino de Deus, o maior dos profetas, o maior vai ter que servir ao menor. E Jesus Cristo começou a testificar a respeito de João Batista: olha, ele é o Elias que havia de vir, ele é aquele que testifica a meu respeito. E as pessoas e os discípulos de Jesus Cristo ficaram admirados, porque Deus enviou um profeta para falar com o seu povo a respeito do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a Bíblia Sagrada diz que no capítulo 14 era Jesus fazendo milagres por todos os lugares, e a fama de Jesus chegou até Herodes. E Herodes dizia: será que ele é João que ressuscitou dos mortos? E um certo dia Herodes era aniversário de Herodes, e Herodes fez aquela festança, e de repente a filha de Herodias começou a dançar. E Herodes, vendo aquela menina dançar sensualmente, ele começou a cobiçar. Já não bastava Herodes pegar a mulher do irmão e viver uma vida de adultério, agora ele estava de olho na sua sobrinha, estava cobiçando a sua sobrinha. E a Bíblia Sagrada diz que Herodes disse com aquela menina: olha, pede tudo o que tu queres, até a metade do meu reino te darei. E aquela jovem menina chegou para sua mãe e disse: olha, o rei Herodes me ofereceu a metade do reino. E ela disse: tem algo melhor do que a metade do reino. E a menina disse: o que é, mãe? Pede a cabeça de João Batista. E pediram a cabeça de João Batista. Então Herodes foi lá e mandou os soldados arrancar a cabeça de João Batista. Se a cabeça de João Batista valia metade de um reino, imagine o corpo de João Batista. E João Batista só se calou depois que o seu ministério foi concluído. E a Bíblia Sagrada diz que morreu um profeta do Senhor. E essa noite nós somos o João Batista em nossas gerações. Assim como João Batista profetizou no meio de um mundo político corrompido, no meio de um mundo religioso
corrompido, no meio de um povo corrompido, assim somos nós, o João Batista das nossas gerações. Nós temos que profetizar, nós temos que dizer para esse povo para se arrepender dos pecados que Jesus está voltando. Assim como João Batista dizia: arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Nós temos que dizer para essas pessoas: Jesus está voltando, arrependei-vos dos vossos pecados. Senhor meu Deus, Pai Celestial, amado Jesus, Espírito Santo que nos consola, aqui estamos, ó Deus, em Sua presença e diante de Ti. Eu te apresento a Tua igreja, meu Pai, a Tua santa igreja, meu Pai, aonde cada um de nós somos o Teu porta-voz, ó Deus, somos o Teu mensageiro, ó Deus, somos o Teu promotor, ó Deus, aqui na terra. Que nós possamos fazer as nossas diferenças aqui nessa geração, meu Pai. Que nós possamos, meu Pai, pregar, seja na escola, meu Pai. Nós podemos ser o João Batista dentro da escola. Nós podemos ser, ó Pai, o João Batista dentro do nosso trabalho. Nós podemos ser João Batista dentro da nossa casa. Enfim, ó Pai, no nosso dia a dia, que nós possamos profetizar, meu Pai, que nós possamos pregar a Tua palavra como João Batista pregou, meu Pai. Assim como a Tua amada igreja no livro de Atos, aonde os líderes religiosos queriam calar Pedro e João, e Pedro e João juntamente com a igreja, ó Deus, pediram ousadia para pregar, para não se calar, pediram autoridade do Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa dar autoridade à Sua amada igreja, meu Pai, que o Senhor possa dar ousadia para a Sua igreja, meu Pai, para profetizar e fazer a diferença em nossos dias, meu Pai. E assim eu agradeço a rica oportunidade, em nome de Jesus.